Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ver esse vídeo para resumir um pouco daquilo que a gente aprendeu em potenciação. Ok, nós vamos rever as regras e ver alguns cálculos de potenciação. Bom, como a gente viu, a potenciação ela é uma multiplicação de fatores iguais, onde a gente tem uma base e a gente tem um expoente. Para calcular a potência, aí a gente viu que multiplica a base por ela mesma, quantas vezes está indicando o expoente. Então, se o expoente indica que você deve multiplicar a base n vezes, então você vai multiplicar essa base por ela mesma n vezes. Vamos ver alguns exemplos relacionados com isso. Vê só, aqui a gente tem 2 elevado a 5. Então eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicando eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Resultado dessa potenciação. Outro exemplo. Um exemplo com base negativa, o mesmo exemplo. Basta você multiplicar a base negativa, que é menos 2, 5 vezes. Então você vai ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 e vezes menos 2. Fazendo o jogo de sinal aí, você tem menos 32. Basta fazer o jogo de sinal. Outro exemplo, menos 3 quartos ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, então eu faço a multiplicação duas vezes. Menos 3 quartos vezes menos 3 quartos. Lembra que nesse caso é obrigatório colocar o parêntese e o sinal de menos ali. Justamente o parêntese serve para separar o sinal de vezes do sinal de menos. Nesse exemplo anterior também. Fazendo o jogo de sinal fica mais. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4 é 16. O mais não é obrigatório. Mais um exemplo aí. A gente tem menos 5 oitavos elevado a 3. Repete a base 3 vezes e multiplica. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. Embaixo, no denominador, 8 vezes 8 é 64. 64 vezes 8 é 512. Então você tem menos 125, 512 alças. Lembra de fazer o jogo de sinal. Bom, vamos ver como é feita a leitura da potenciação. Eu escrevi aqui alguns exemplos para a gente observar. Quando o expoente é 2, a gente diz 5 elevado a 2 ou 5 ao quadrado. Um outro exemplo. Quando o expoente é 3, a gente lê, nesse caso, 7 elevado a 3 ou 7 ao cubo, por exemplo. Então, esses dois casos especiais. Quando o expoente é 2, a gente pode ler ao quadrado. E quando é 3, a gente pode ler ao cubo. Vamos ver outros exemplos. Aqui eu tenho 2 elevado a 4. Você pode ler assim, 2 elevado a 4. Ou 2 elevado a quarta potência. Mais um exemplo. 3 elevado a 5. Ou 3 elevado a quinta potência. Na verdade, a partir do 4, vocês podem ler sempre assim. Quarta potência, quinta potência, sexta potência, sétima potência e assim por diante. Vou fazer aqui duas observações. A gente viu isso nos exemplos anteriores já. Mas se a base for positiva, o resultado da potenciação é sempre positivo. Tá? Independente do expoente, se a base for positiva, o resultado da potenciação é sempre positivo. Se a base for negativa, o resultado vai ser positivo se o expoente for par e negativo se o expoente for ímpar. Essa última observação é bem interessante, deve ser gravada aí. Se a base for negativa, o resultado é positivo quando o expoente for par e negativo quando o expoente for ímpar. Vamos ver mais alguns exemplos disso. Veja aqui, ó. A base é positiva, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, isso dá 9. Menos 3 ao quadrado, veja, a base é negativa, mas o expoente é par.
Base negativa, expoente par, então o resultado dá positivo. Jogo de sinal, 2 vezes fica positivo. 3 vezes 3, 9. Veja que agora a base é negativa, mas o expoente é ímpar. Então o resultado vai dar negativo. Base negativa, menos 1/5, expoente ímpar. Você multiplica, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5, 125. Então resultado negativo. Outro exemplo, menos 7 oitavos ao quadrado. Você faz jogo de sinal, 7 vezes 7 é 49, 8 vezes 8 é 64. Se você lembrar da regra, não precisa se preocupar com o jogo de sinal. O expoente é par, resultado positivo. Expoente ímpar, como no terceiro exemplo, resultado negativo. Bom, a gente viu algumas consequências quando a gente estudou potenciação. Potência de expoente negativo. Para calcular uma potência de expoente negativo, inverte-se a base e o expoente se torna positivo. Sempre lembra disso. Se eu quero calcular uma potência, ela está com expoente negativo, primeiro eu inverto a base. Quando eu inverto a base, o expoente se torna positivo. A partir daí, eu efetuo o cálculo considerando o expoente positivo. Então, vou ver alguns exemplos disso. Vê só, eu tenho 2 elevado a menos 5. Então, eu inverto a base, o inverso de 2 vai ser 1 sobre 2. Aí 1 sobre 2 vai ficar elevado a 5 positivo. Aí eu calculo 1 sobre 2 elevado a 5. Multiplico 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2 e vezes 1 sobre 2. Multiplicando o numerador 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, dá 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, tem 1 sobre 32. Outro exemplo. Tenho menos 4 elevado a menos 3. Inverto a base. Então, menos 4. Quando eu inverto, vai ficar menos 1 sobre 4. E o 3 se torna positivo. Agora é só multiplicar. Faço o jogo de sinal, que vai dar menos. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. E embaixo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Menos 1 sobre 64. Último exemplo. Tenho menos 3 quartos elevado a menos 2. Quando eu inverto a base, em vez de ficar 3 quartos, vai ficar 4 sobre 3. O sinal continua. E fica elevado a 2. Bom, basta multiplicar então. 4 vezes 4 é 16, 3 vezes 3 é 9. O jogo de sinal deu mais, ou o expoente é par, o resultado fica positivo. Bom, vamos ver algumas consequências que a gente chamou de consequências importantes. A gente vai ver sempre a propriedade seguida de alguns exemplos. Potência de expoente zero. Todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. E veja, sempre que o expoente for zero, o resultado é 1. Alguns exemplos aí. 2 elevado a zero dá 1. Menos 50 elevado a zero dá 1. Qualquer número elevado a zero dá 1. Repassando aqui. Quando a base é zero. Quando a base é zero, o resultado é sempre zero. Então, aí alguns exemplos. Quando a base é zero, você vai ter sempre resultado zero. Ok? 0 elevado a 50 é 0. 0 elevado a 2016 é 0. 0 elevado a qualquer número é 0. Mais outra consequência. Quando o expoente é 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Quer dizer, se o número está elevado a 1, o resultado é aquele número mesmo. Esse exemplo. 2 elevado a 1 é 2. Menos 50 elevado a 1 é menos 50. Menos 10 elevado a 1 é menos 10. X elevado a 1 é x. E assim por diante.
Mais um caso, quando a base é 1. Quando a base é 1, o resultado sempre é 1. Vejamos. 1 elevado a 50 dá 1. 1 elevado a 2016 dá 1. 1 elevado a n mais 1 dá 1. 1 elevado a qualquer número dá 1. Mais uma consequência. Quando a base é menos 1. A gente viu que quando a base é menos 1, o resultado é 1 positivo se o expoente for par. E 1 negativo se o expoente for ímpar. Vamos ver alguns exemplos que mostram isso. Menos 1 elevado a 2016. Base menos 1, expoente par. Resultado 1 positivo. Base menos 1, expoente ímpar. Resultado 1 negativo. Próxima. Base 1 negativo. Expoente ímpar. Resultado 1 negativo. Base 1 negativo. Expoente par. Resultado 1 positivo. Outra consequência. Quando a base é 10 e o expoente é positivo. Quando a base é 10 e o expoente é positivo, o resultado é o valor 1 sucedido por um número de zeros igual ao valor do expoente. Essa é uma propriedade bem legal, porque evita que a gente faça cálculo das potências de base 10. 10 elevado a 2 é 1 e 2 zeros, ou seja, 100. 10 elevado a 3 é 1 e 3 zeros, ou seja, 1000. Desculpa. 10 elevado a 5, vocês veem aí, é 1 e 5 zeros, ou seja, 100.000. Menos 10 elevado a 3, aí o detalhe que o expoente é ímpar, né, e a base é negativa, então fica negativo o resultado. Lembra disso, base negativa, expoente ímpar, então o resultado deu negativo, deu menos 1000. 1 e 3 zeros, só que negativo. Vamos ver um caso de base 10 e expoente negativo. Bom, quando a base é 10 e o expoente é negativo, o resultado vai ser o valor 1, só que agora antecedido por uma quantidade de zeros igual ao valor do expoente. Veja que ali o expoente é 2 negativo, então tem 2 zeros antecedendo 1, então ficou 0,01. No próximo exemplo, 10 elevado a menos 3, eu tenho 3 zeros antecedendo 1. 10 elevado a menos 5, observe 5 zeros e depois tem 1. 10 elevado a menos 3, nesse caso a base está negativa, o expoente é ímpar, então eu vou ter o resultado negativo, 3 zeros antecedendo 1, só que o resultado negativo, observe isso. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo, então ficou menos 0,001. Bom, vamos ver as propriedades especiais, são 5 propriedades que a gente estudou aí. Lembra que essas propriedades elas servem para transformar duas ou mais potências em uma única potência. Bom, a gente utiliza essas regras geralmente em multiplicação e em divisão, tá? É necessário que as potências tenham o mesmo expoente ou a mesma base. Vamos ver os primeiros casos aí. Quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, o que diz a regra? Conserva a base e somam-se os expoentes. Veja lá, mesma base 2, multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base 2 e soma os expoentes. Ficou 2, aí 50 mais 10, 60. 2 elevado a 60. Próximo. Veja, 5 elevado a 13 vezes 5 elevado a 12. Mesma base. Conserva a base 5. Soma os expoentes. 13 com 12 dá 25. Mesma base 10. Conserva a base, soma os expoentes. 18 com 22 dá 40.
Um exemplo diferente, você tem 5 elevado a 3x vezes 5 elevado a 7x. Conserva a base 5, 3x mais 7x dá 10x. Divisão de potência com a mesma base. Nesse caso, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. A gente tem um exemplo aí, repetiu a base 2, é uma divisão, então fica a subtração no expoente. 50 menos 10 deu 40, 2 elevado a 40. 5 elevado a 13 dividido por 5 elevado a 10. 13 menos 10 vai dar 3, então ficou 5 elevado a 3. Próximo exemplo, 10 elevado a 32 dividido por 10 elevado a 28. Bom, subtraindo, 32 menos 28 deu 4, então o resultado disso é 10 elevado a 4. Um último exemplo, mais geral, conserva a base, 6x menos 5x vai dar x. Ficou 10 elevado a x. Bom, potência de potência é aquele caso que você tem os dois expoentes e sempre separado por um parênteses. Aí você multiplica os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 50 elevado a 2. Então você multiplica 50 vezes 2, 100. 5 elevado a 13 e depois elevado a 5. Então você multiplica os expoentes. Ficou 5 elevado a 65. 13 vezes 5 é 65. Você está vendo aí 10 elevado a 32 e depois elevado a 3. Multiplica os expoentes, 32 vezes 3 dá 96. Nesse exemplo, 2 elevado a x elevado a 3. X vezes 3 é 3x, então ficou 2 elevado a 3x. Bom, dois últimos casos. Você tem multiplicação de potências com o mesmo expoente. O que é que acontece quando você tem uma multiplicação de potências com o mesmo expoente? Você conserva o expoente e multiplica as bases. Bom, vê esse exemplo. Você tem 2 elevado a 50 vezes 3 elevado a 50. O expoente se repete. Como que eu transformo isso numa única potência? Repete o expoente, que é 50, e multiplica as bases. 2 vezes 3, 6. 6 elevado a 50. 5 elevado a 13 vezes 8 elevado a 13. É o mesmo expoente 13, multiplica 5 vezes 8 é 40, 40 elevado a 13. 10 elevado a 15 vezes 20 elevado a 15. O expoente é o mesmo, 15. Multiplica as bases, 10 vezes 20 é 200. Ficou 200 elevado a 15. 2 elevado a y vezes 3 elevado a y. O expoente é o mesmo, então fica 2 vezes 3, 6. 6 elevado a y. Último caso, quando eu tenho uma divisão de potências com o mesmo expoente, o que é que eu faço? Conservo o expoente e divide as bases. Então, conservei o expoente, foi 10 elevado a 20 dividido por 2 elevado a 20. Repete o expoente, que é 20. 10 dividido por 2 dá 5. Então, o resultado disso é 5 elevado a 20. Pode ser representado assim. Outro caso, 200 elevado a 15 dividido por 25 elevado a 15. É o mesmo expoente. Então, você divide 200 por 25, que é 8, e ficou 8 elevado a 15. 100 elevado a 20 dividido por 25 elevado a 20. Repete o 20. 100 dividido por 25 dá 4, então pode ficar 4 elevado a 20. No último exemplo, você tem o expoente x comum. 96 dividido por 32 é 3, 3 elevado a x. É isso. Valeu então.